já ficou preso algum tempo antes também, né, por outros crimes. Então, analisando isso daí, fundamentou a prisão preventiva. Mas, como eu disse, pela ausência de nova fundamentação, nem que fosse, olha, os fundamentos da prisão ainda estão presentes, porque isso. Ele é chefe do PCC, um dos chefes do PCC. Isso, por si só, já poderia justificar a manutenção da prisão preventiva. O que aconteceu no caso concreto é que não houve, de acordo com o ministro Marco Aurélio, né, esse foi o fundamento dele, não houve essa análise. Não havendo análise, não seguiu a regra do jogo. Não seguiu a regra do jogo, aquela prisão se torna ilegal. Então, basta ser isso. Dá uma olhada se foi isso que você perguntou, Chuchu. Se não, manda de novo, tá bom? Indo pela sequência, deixa eu ver. Ô, Flá, trânsito em julgado. Ainda não entendi direito. Trânsito em julgado quando não existe mais possibilidade de recurso. Quando acaba o processo. Então teve uma sentença aqui em Londrina, recorri, fui para Curitiba, fui para o STJ, fui para o STF, não tenho mais para onde correr. Ali acabou o processo. Então depois que passam todos os prazos recursais, todos os prazos de tentar o ius puniendi, que a gente brinca, né, o tentar espernear para tentar mudar aquela decisão, não tem mais para onde correr, transitou em julgado. Então o conceito de trânsito em julgado tem relação com a decisão se torna definitiva, imutável. Tudo bem? Fez sentido, Juju? Então, ó, tá imutável. Acabou. Fim de jogo. Ok? Agora vem uma outra pergunta aqui da Maria. Boa noite, Flávia. Boa noite, Arthur. Pergunte, por favor, se para decretar prisão preventiva é necessário que o indivíduo represente um risco para aqueles 4 fatores que o Arthur apresentou. Ou, se a pessoa trouxer ameaça de infração de pelo menos um deles, a prisão já se justifica. O que ela quer saber, né? Assim, a Maria. Se tem que ser os 4 ou se pode ser só um dos 4? Maria, ótima pergunta. Um dos requisitos deve estar presentes. Não é cumulativo. Tá? Qualquer um desses requisitos estando presente pode justificar uma prisão preventiva. Então, não tem mais nada ali, nada que possa justificar a prisão preventiva, mas se você tem uma ameaça de que esse sujeito vai fugir, pegou um e-mail interceptado que ele está locando uma lancha para ir para outro país, ou enfim, qualquer outro tipo de situação, prende. A esposa dele comprou um jatinho. Pronto. Tá? Coisa bem básica, assim. Beleza? Então é isso. Espera aí que agora tá chegando uma aqui da Fernanda. Só um segundinho. Tá. Vai botando o coraçãozinho aí, povo. Conforme vai respondendo, sentiu que a resposta tá de acordo, manda aí pra gente. Então, bora. Já tem coraçãozinho. Fer. Ô, Flá, sobre a questão midiática nas operações judiciais, como isso é regulamentado? Por exemplo, no caso da Eloá, que se agravou pela intervenção da mídia, isso se aplicaria ao caso do André do Rap? Olha, infelizmente, a própria globalização e facilidade tecnológica, ela traz essa questão da mídia, porque é notícia que vende, Então, de vez em quando, eu tenho uma tia que me liga, ela não fala mais o que aconteceu na novela ontem, ela fala, nossa, você viu aquela operação da Lava Jato, que prenderam tal pessoa hoje? O que você acha disso? Então, olha só, isso virou o novo Big Brother. Então, existem muitas pessoas de Facebook, de Instagram, que não entendem nada, mas que emitem opiniões por conta de uma mídia, muitas vezes, simplesmente sensacionalista, que é para vender. Que por vezes essa mídia, ela sentencia a pessoa sem o levantamento dos autos, sem conhecer o caso a fundo. Isso é muito comum acontecer, gente. Então existe uma espécie de uma pseudo-acusação maciça, existe. Um julgamento maciço, sem que a pessoa tenha a chance de se defender até na mesma proporção. Eu posso citar, inclusive, um exemplo de um caso que eu conheço. Então o sujeito ele foi denunciado e à época ele foi preso, apareceu na mídia e tudo mais por estupro de menor. Tá? Então ele estupro de vulnerável, ele estuprou uma pessoa que seria menor de idade. Isso passou na mídia e como apareceu inclusive a casa dele, ele sendo preso, a mídia ali e tudo mais, descobriram onde era a casa dele, picharam estuprador e tudo mais, um sujeito de família, casado, não que isso diga respeito a alguma coisa ou não, mas o que acontece é que ele contratou um detetive particular e conseguiu provar que ele não era a pessoa que havia cometido o crime, que tinha sido confundido pela careca, porque careca, tem gente que fala que japonês tem uma certa semelhança, né, careca ali, então pela careca gordinha. Ele foi confundido, e aí ele já foi solto, já foi absolvido e tudo mais, mas e aí? O pai dele, salvo o melhor juízo, já faleceu antes da sentença de absolvição. Imagina como tá a cabeça da família.
pichado estuprador na casa e tudo mais. Isso é uma punição e é uma punição muito grave que a mídia muitas vezes traz. Tem uma metáfora que fala do travesseiro de penas, né? Você pega um travesseiro de penas no alto de uma montanha e joga. Não é assim? Tudo bem? Você pode até depois, né, tentar recolher as penas. Você recolhe todas? Não. Então a mídia, ela sentencia e não tem como voltar atrás, mas na mesma proporção. Exemplo que todo mundo conhece. Doutora Virgínia de Curitiba, lembra do caso? Não. Aquela médica de Curitiba, aquela médica de Curitiba que foi acusada de ter matado várias pessoas na UTI. Verdade, lembrei, ela era do evangélico, né? E acho que era do evangélico. Apelidada carinhosamente, né? apelidada carinhosamente de Doutora Morte. Gente. Agora eu pergunto, vocês lembram disso? Isso foi objeto de Fantástico, sim. Passou assim uma matéria inteira no Fantástico, Jornal Nacional, várias vezes. Por quê? Mídia. Vocês sabem o que aconteceu naquele caso concreto? Não. Foi absolvida. A mídia falou que ela foi absolvida da mesma forma que falou. Com a mesma intensidade, com a mesma intensidade, com a mesma forma. Então eu pergunto, vocês acham que ela não teve nenhuma pena? Lógico que ela teve. Ela teve penalização pela própria mídia. Ainda que a acusação fosse leviana, né? Ainda que a acusação fosse leviana. Triste isso, gente, tristíssimo. Vamos lá, então. Lívia, boa noite. Boa noite, Flávia e Arthur. Boa noite. Eu não entendi direito quando a prisão preventiva vira prisão penal. Ou se isso acontece depois do julgamento. Posso né? explicar. Depois desse trânsito em julgado, lembra que a gente falou trânsito em julgado? A partir do trânsito em julgado, ela deixa de ser provisória ou preventiva, deixa de ser preventiva, ou quando eu digo provisória, / preventiva, sinônimos. Deixa de ser provisória / preventiva ou temporária e passa a ser prisão penal. Por quê? Porque já existe uma pena definida. Então, 10 anos de pena. Ela vai cumprir esses 10 anos de pena. Ah, legal, hein? Boa pergunta, hein? Gostei. Mas então, né, após o trâmite total, é isso? Após o trânsito em julgado. Legal. Como saber se o advogado não pode ser usado para obstruir a investigação? Porque ele é quem conversa com o suposto bandido. Olha, se o advogado obstruir a investigação, aí eu vou dizer que ele precisa ser preso. Porque ele está cometendo crime. Mas a gente sabe que no Brasil isso pode acontecer, né? O fato do advogado conversar com o seu cliente, isso é um direito reservado do advogado que está no estatuto da advocacia, inclusive, ele tem direito de conversar com o seu cliente. Isso não significa que ele vai sair da penitenciária e vai começar a passar recado para o PCC, olha, faz isso, mata aquele, faz aquilo, a droga está lá. Se ele fizer isso, ele faz parte da organização criminosa, da associação criminosa, ele também é um criminoso. Tá? A gente na advocacia criminal é muito fácil, de repente, se corromper, porque você pensa, um dinheiro fácil. Mas é exatamente esse tipo de advogado que muitas vezes a gente vê, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, advogados assassinados, esse tipo de situação, são advogados que esses aí sim são bandidos. Né? E provavelmente vão ser eliminados, né? Provavelmente vão ser eliminados ou vão ser presos também. É verdade. Ó, vamos lá. Prof, ótima aula, obrigada, estou adorando. No caso do recurso na instância superior, o responsável pelo prosseguimento e justificativa da prisão preventiva continua sendo competência do juiz de primeira instância? Então, foi exatamente o posicionamento adotado pelos 4 ministros que hoje votaram. A Rosa Weber, Alexandre Moraes, o Fux e mais um, agora eu não vou me lembrar. Mas foi exatamente esse posicionamento, que a partir do momento em que vai para em sede recursal, vai para o tribunal, esse juiz de primeiro grau aqui ele não passa mais ter essa obrigação de revisar essa prisão preventiva, até porque o processo não está mais com ele, o processo está aqui. Então, a partir desse momento, o entendimento que esses 4 ministros, 3 ou 4, eles seguiram hoje. Eu fiquei assistindo ali, trabalhando, então vi mais ou menos, né? Mas o entendimento que eles adotaram foi justamente de que não é mais obrigação desse juiz de primeiro grau. Espera aí que tem mais perguntas chegando. Só um segundinho, tá? Prof, o fato do André ter fugido não faz com que ele tenha cometido mais um crime? Olha, pode ser até obstrução da justiça. Porque ele deu, mas não porque ele fugiu, mas sim porque ele deu, eu vi também por cima, mas porque ele deu o endereço errado quando ele foi solto. Me parece que ele deu, pelo que Guarujá, eu vi também, né? Na mídia, ele deu o endereço errado. E foi por ter dado o endereço errado, ele pode ter cometido um crime também.
E se ele for preso de novo, gente, pode ter certeza que agora ele vai ficar preso por muito tempo. Então, agora aqui, essa parte a gente vai pular, porque tem bastante perguntinha, mas ela só queria saber assim, comenta um pouco sobre as conversas dele, que foram gravadas com o Marco Aurélio e o dinheiro envolvido. Agora não vai dar pra gente falar, porque senão eu não consigo responder e a nossa hora tá torando, tá? Mas assim, tem nos textos, dá uma lida que depois a gente conversa, tá? Senão eu não vou conseguir responder o pessoal. Beleza? Então... Olha que coisa mais linda. Né? Prof, muito bom. Sou vestibulando de Direito. Os olhos enchem de água. Uhul! Inclusive, se quiserem depois mandar dúvidas também na minha rede social, fiquem à vontade. Aliás, você se incomoda que te sigam no Instagram? Não Arthur Travaglia. Vai lá no Instagram dele, pode ir que né, depois ele conversa bastantão. Estou à disposição, tá, gente? Ô, Flá, se o indivíduo ficou preventivo 2 anos, por exemplo, após julgamento, a pena foi de 1 ano, o Ministério da Justiça responde a algum tipo de processo ou é culpabilizado de alguma forma? Olha, hoje com a própria lei de abuso de autoridade, se tiver algum erro grotesco ou algum tipo de dolo, quando eu digo dolo, alguma intenção de prejudicar alguém, o que vai ser muito difícil provar. Mas, aquele juiz tinha uma rixa com aquela pessoa, então ele fez isso de propósito, ou algo do tipo. Aí sim ele comete até algum tipo de crime que está tipificado na própria lei de abuso de autoridade. Mas na prática é difícil, gente, é difícil. Legal, vamos lá. Aqui, olha que engraçado, é outro aluno e é uma pergunta que dá uma certa relacionada. Olha, ô Flá, você pode perguntar para o Arthur o que acontece quando um juiz tenta favorecer algum lado ou é parcial? Os julgamentos que ele fez podem ser anulados? Olha, o juiz, na verdade, ele tem que seguir sempre a imparcialidade. Então, o sistema acusatório, que é o sistema adotado no Brasil, inclusive isso foi regra, foi alterado no Código de Processo Penal, o artigo 3º A ou B, veio com pacote anticrime também, e ele fala expressamente que o sistema processual penal no Brasil é acusatório. O que é um sistema acusatório? Porque tem que acusar? Não, acusatório é o seguinte, existe a defesa, o réu representado pelo advogado, existe a acusação, que geralmente vai ser o Ministério Público, e tem ali também o juiz que está acima e ele vai fiscalizar aqui. Eu costumo comparar um juiz de direito como um juiz de futebol. Você pode deixar um juiz de futebol corintiano apitando... Comemorar um gol? Comemorar um gol, apitando um jogo entre Corinthians e Palmeiras? Pode. Via de regra não, né? Porque dentro lógico os juízes são o 12º jogador do Corinthians. Mas via de regra não. O juiz ele tem que ser imparcial. Então o princípio da imparcialidade ele quer dizer ausência de interesse. Se você comprovar que algum juiz ele é parcial, ou seja, que ele tem algum interesse no resultado do processo, isso é errado, tá? E pode anular julgamento. Como está sendo... É a tese também dos advogados do Lava Jato, por meio daquelas interceptações feitas, ilícitas, digo de passagem, né, por hackers de telefone que comprovam ali uma conversa entre o julgador do caso e o representante do Ministério Público Federal. Isso não poderia acontecer. Então, vamos lá. Acho que essa aqui da Fernanda a gente já falou. É só esperar ela dar um ok aqui se ela está tranquila, se tem alguma dúvida. Nossa, Arthur, quanta pergunta, a gente não está nem na metade, eu nem passei a tarefa. Né? Então, gente, eu vou ter que dar uma acelerada aqui no processo com vocês, né? Mas pode mandar, se tiver alguma perguntinha, se não tiver seguro ainda, pode mandar aí. Rebequinha, que eu não vi. Não, só avisando que a live tinha caído, né? Olha que pergunta interessante. Flá, você comentou que o artigo 316 só seria válido em primeira instância. O caso do André do Rep já não tinha passado da primeira instância ou ele continua válido? Então, gente, é exatamente essa questão que está sendo discutida pelo STF. Como essa lei, o pacote anticrime, ele trouxe essa alteração em janeiro, é muito recente, isso vai ter um posicionamento dominante a partir dessa decisão. Isso vai ser um precedente que vai ser adotado por todos os tribunais no Brasil. Então, se ficar definido que, por conta eu acho que vai ser a maioria mesmo que vai ganhar, que, conforme os votos de hoje, que a partir do momento que está em segundo grau, isso tem que ser um pouco relativizado, esse prazo de 90 dias, e não é o juiz de primeiro grau que teria que analisar a partir do momento que tem um recurso, provavelmente isso vai ser a posição dominante, a partir do momento dessa decisão, dessa interpretação pelo Supremo, que a gente vai poder falar com segurança qual que é a posição adotada.
Nossa, olha, gente, então a gente está no assunto fervendo, está acontecendo, a gente está vendo vivendo a as coisas história. acontecer. A gente está vivendo a história, gente, coisa linda. Por isso que eu amo esse CPM, viu? Aí, ó, tá vendo? Amo vocês, amo meus professores, meu marido lindo, que é nosso operador de câmera ali, né, de mesa, de corte, de tudo mais, certo? Então é por isso, gente, a gente faz um trabalho, ó, fresquinho para vocês, quentinho, tá? Tá saindo do forno ainda. Mas vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui da Anne. Flá, no caso de uma prisão que a pessoa, na verdade, era inocente, o que acontece? Se realmente ele é inocente, ele ficou 3 anos preso. Inclusive, eu tive uma pergunta de um advogado hoje também, me fazendo essa pergunta, que está com um caso desses. O sujeito ficou preso um tempo e depois ele foi absolvido. A posição dominante também nos tribunais é que só vai existir uma indenização por parte do Estado para esse sujeito que ficou preso de forma ilegal se foi uma prisão totalmente absurda, se foi um erro grotesco do Poder Judiciário ao prender aquele indivíduo. Mas se existia algum tipo de suspeita, alguma coisa ali, o tribunal acaba dizendo que não é responsabilidade do Estado em indenizar esse indivíduo, né? Então, vamos lá. Tem uma outra pedindo para você fazer um comentário sobre a Lava Jato, uma síntese. Eu estou mandando uma resposta aqui, isso não dá. Isso aí seria umas 3 aulas, né? Então, assim, depois em rede social, você pode, né, conversar com o Arthur. Ele vai ficar com câimbra no dedo de tanto digitar, mas daí dá, viu, Fê? Mas agora não vai dar, tá, meu amor? Então, ó, eu estava respondendo, mas já deu para responder, deu uma abertura. Gente, eu acho que por aqui pararam as perguntas, né? Então, o que eu vou sugerir a vocês agora? Deixa eu passar a tarefa. Tem um digitando aqui também, certo? Mas vamos lá, vamos esperar aqui. Enquanto isso, meus amores, eu vou passar a tarefa de vocês, tá? A folha já está disponível na plataforma, mas eu sei que vocês não têm. Eu não tenho condição de ler a tarefa toda com vocês, beleza? E aí, né, que acontece? Eu vou só passar aqui na telinha com vocês, ok? E aí a gente já vai caminhar um pouquinho mais, porque, ó, a Célia hoje não vai entrar, né? Vocês já sabem, então por isso que a gente abusou um pouquinho do tempo, mas já tá ficando apertado pra gente. Eduardo, pode mandar a pergunta aqui que eu tô esperando você, tá? Até vou deixar com você aqui só enquanto eu vou ajeitando aqui. Vou só deixar no slide certo. Ah, já tá aqui mais ou menos no slide certo que a gente pode poder fazer uma síntese. Enquanto isso, Arthur, faz de conta que eu tô te mandando uma pergunta. Arthur, o que são sistemas não progressivos, sistemas progressivos nos regimes prisionais? O que é isso? Tá. O sistema progressivo ele existe justamente para você garantir que aquele preso seja ressocializado. Você não vai prender um indivíduo, o sujeito fica totalmente fora do mundo atual. Numa cela? É isso? Numa cela, fechado, né? E de repente, de um dia para o outro, tá solto. O sujeito não vai nem conseguir atravessar a rua direito, né? Então você vai soltando aos poucos. Você dá um pouquinho de liberdade, mas restringe algumas coisas. Então, o regime mais grave, que é o regime fechado, é efetivamente uma prisão. O sujeito fica numa cela ali e tudo mais. Como eu falei, aqui em Londrina, o Katsujo, mesmo no regime fechado, em alguns casos, ele faz uma análise individual, é claro, né? Ele deixa até as pessoas desse regime estudarem ou trabalhar, mas é análise individualizada. Mas o regime para progressão de pena, ele serve para você ir soltando aos pouquinhos. Então, regime fechado, prisão, vamos pensar nisso. Regime semiaberto, ele tem que cumprir um tempo em um regime para depois progredir para o próximo. O regime semiaberto, via de regra, ele vai dormir num sistema prisional diferenciado, não é no mesmo sistema, na mesma penitenciária. Então, aqui em Londrina, nós temos o Creslon, de sistema de regime semiaberto. Então, ele dorme nesse lugar e durante o dia ele sai para trabalhar ou para estudar. Ele cumpre mais um tempo ali no regime semiaberto, se ele não tiver nenhuma falta, se ele cumprir bonitinho, pianinho ali, o que acontece? Vai ter mais um benefício e vai poder ir para o regime aberto. O regime aberto, praticamente, ele está em liberdade, mas mensalmente ele tem que comparecer ali em um estabelecimento para assinar, justificar suas atividades, de não vez pode em sair quando... do país, aquela coisa sem autorização. Tem algumas isso. medidas a cumprir ali, esse tipo de coisa, mas ele está praticamente em liberdade, precisa justificar as atividades, né? Vai ter umas reuniões de vez em quando, né? Esse tipo de situação. Mas ele serve, esse sistema, dar liberdade aos poucos para acostumar aquele preso aos poucos a estar em liberdade novamente, lembrando, por meio de estudo, trabalho e esse tipo de situação, para que esse sujeito não saia simplesmente sem saber o que fazer, né? Seria o ideal, né? Que todos já saíssem com algo esperado para não voltar a delinquir.
Legal, hein? Ó, eu pus isso no material de vocês, tá? Então, eu coloquei isso só para que fique mais claro. Luiz, joga na telinha só um pouquinho. Então, olha só. Cortou? Aqui está explicando mais ou menos, né? Aí, isso é uma foto que estava lá na Folha de São Paulo, que eu fiz questão de colocar aqui, porque estava na matéria de base de hoje. Então, aqui são os 3 regimes que você acabou de falar, não é, Arthur? Sim. Explicou, mas isso está no material, tá? E aí, a gente vai para mais uma pergunta para o Arthur. Arthur, e aí? O que são penas alternativas? Olha, penas alternativas, a gente pode entrar numa questão de medidas cautelares diversas da prisão também, como também questão de penas alternativas. Vamos falar das medidas cautelares diversas da prisão, até para que o sujeito não fique preso preventivamente, pode ter uma aplicação de medidas cautelares diversas. Para um pouquinho. Isso é uma PI. Tudo bem? Porque acabei de ver, a Rafa Mariano mandou uma pergunta, ele já está dando uma proposta de ação interventiva. Por exemplo, né, para o inchaço, para a prisão preventiva. Então, ó, essa é uma proposta de ação interventiva que dificilmente o seu concorrente vai ter. Usa, tá? Retoma desde o começo, que eu te interrompi. Claro. Então, por exemplo, um crime de corrupção que um sujeito cometeu um crime porque ele é um funcionário público, seja qualquer cargo, policial, servidor público de qualquer órgão, mas ele cometeu um crime de corrupção dentro do seu trabalho, dentro do órgão público. Aí você pergunta, olha, vou prender esse sujeito? Às vezes precisa, é claro, mas também não é eficaz para que ele não continue cometendo crimes, você suspender ele do trabalho? Então você tira ele do trabalho, suspende, ele não pode mais trabalhar. Isso aconteceu em Londrina com algum deputado candidato a vereador, né? Talvez, não sei, vai ser candidato a prefeito, né? Mas isso aconteceu, ele foi proibido de frequentar a Câmara dos Vereadores, por exemplo. Essa é uma medida. Ele estava respondendo um crime, teve uma prisão. É exatamente isso mesmo. Abriu a boca. Demorou para eu saber, gente. Não tinha me Mas tocado. ele foi preso e aí ele foi solto. Por que ele foi Verdade. posto em liberdade? Com algumas medidas alternativas. Entendi. Como não frequentar a própria Câmara dos Vereadores à época, né? Lembrei. Sim. Verdade. Então, ó, essa é uma forma, tudo bem? Agora, falando em relação, né, a penas alternativas. No Brasil, elas são aplicadas em grande escala, em pequena escala, por quê? Eu acho que são aplicadas em pouquíssimos casos, assim, é bem difícil mesmo ser aplicada a questão das penas alternativas no Brasil. É cultural isso? É cultural, acho que a gente vê um pouco também em questão de filme, é que a gente quer ver a pessoa presa, exatamente, isso é cultural, né? Então, quando fala em pena alternativa, você pode até pensar com Dá a questão sensação de de pena impunidade? alternativa, da sensação de impunidade, pode até pensar na questão alternativa do próprio goleiro, Bruno, trabalhando como jogador de futebol, é o trabalho, não deixa de ser um trabalho. E uma pena alternativa também, normalmente ela é imputada quando você tem crimes leves, é isso? Sim. Então, seriam coisas assim, né, que podem acontecer como uma prestação de serviço à comunidade, né, esse tipo de A coisa. própria indenização, nós temos medidas descriminalizadoras que constam na lei de juizados especiais, a lei 9.099 de 95, ela traz algumas medidas. Até mesmo um acordo entre as partes. Então, um crime pequeno, eu fui lá e risquei o seu carro. Você prefere que eu esteja preso ou você vai ficar mais feliz se eu pagar o dinheiro para você arrumar seu carro? Pode pagar. Pelo Né? menos você vai ter uma resposta. Porque se eu for preso, eu vou preso e você não vai ter uma resposta. É. E foi um crime muito pequeno para que eu seja preso também. Então, o acordo aí existe. Existe essa questão de acordos, medidas descriminalizadoras. E um acordo antes de um julgamento, o que acontece com o processo? Ele acaba? Também. Ele pode acabar, ou dependendo do Se as tipo de partes fizerem o acordo, ele vai ficar, pode ser um acordo ali de pagar a prestação por 10 meses ou por 12 meses. Nesse período o processo fica suspenso, terminou de cumprir tudo bonitinho e tal, aí sim o processo vai ser extinto. Também com o pacote anticrime surgiu o acordo de não persecução penal. Ele também o que serve é isso, para traduzindo? isso. O acordo de não persecução penal é algo que o Ministério Público, para determinados crimes um pouco mais leves, né, ele pode oferecer para aquele indivíduo para acabar o processo ali naquele momento. Então, o indivíduo tem que cumprir alguns requisitos, como não pode ter respondido um outro crime ou ter feito um outro acordo anterior. Ele tem que confessar, tem que reparar o dano também, e aí, você cumprindo todos os requisitos, o Ministério Público fala, olha, então beleza, então você nem vai responder pelo processo. E essa é uma resposta rápida e mais eficiente. Legal. Gente, então tudo bem até aqui?
Por que a gente está falando disso, tá? Porque eu pus algumas atividades para vocês. Corta para mim aqui para a telinha. No material de vocês, eu não vou ler esse texto, que ele é gigantesco. Foram 6 páginas de material hoje, tá? Mas no material, eu coloquei o texto da Folha de São Paulo, falando que criminalistas divergem sobre as decisões referentes à soltura, né, do chefe do PCC. O texto é bem grandão, vocês vão ler com bastante calma, tá? Faça uma dissertação expositiva de até 30 linhas, na qual você explique o sistema prisional brasileiro. Gente, como explicar isso, Arthur? É difícil, né? É difícil, né? Agora, pensa comigo aqui. Se você fizer essa redação, dificilmente ela vai cair em um vestibular. Mas, com certeza, você voltando à aula, tudo que a gente discutiu até aqui, desde o momento da prisão do indivíduo, a prisão preventiva, a parte do julgamento, trânsito julgado, todas as instâncias que foram comentadas até então, certamente você não vai errar na hora de fazer a prova. Então, eu recomendo que só para treino e para guardar essa linguagem, essa estrutura, você venha fazer esse texto, tudo bem? Ele seria muito, assim, provável? Não, mas ele poderia vir a acontecer numa federal do Paraná, por exemplo, tá? Só que ainda assim, ele tem mais chance de cair o mesmo sistema prisional para uma polêmica, tudo bem? Então lá pode cair, tipo, 20% de chance de cair assim, 80% de cair no tipo posicione-se em relação. Sim. Tudo bem? Porque eles gostam da polêmica. E eles não se preocupam com o posicionamento que você adota. Então, isso é muito legal. Fundamentado, vai, se solta. Eu adoro. Vocês sabem disso. Então, essa é a primeira proposta que eu coloquei, o desafio. Tudo bem? Que é aquela assim, tipo, Flávia, olha, sábado à noite eu não saí de casa, estou fazendo nada da vida mesmo, estou muito rebelde, então eu quero fazer uma coisa que me provoque a pensar. Faz a primeira. Tudo bem? A segunda, para os meus medicineiros lindos, que já fazem outras faculdades, Sistema CAF. Sistema CAF deu em 2017, então a gente chama de 2018, né, para ingresso em 2018, essa proposta, e eu deixei separada para vocês. Então, a proposta está ali, ó, Sistema Prisional Brasileiro, mas com base nos textos motivadores que falavam de superlotação em presídio, e o Arthur abordou isso, comentando que a gente já está inchado. Você até chegou a comentar o terceiro maior população carcerária. Olha só, moçada, então, para a gente pensar nisso, eu deixei essa proposta para que vocês façam, para que vocês atualizem, e lembrando que agora a gente tem um pacote, né, que mudou alguma coisa, então, em relação a 2017, pacote anticrime. Tudo bem? E aí está lá uma segunda proposta. A terceira proposta, então, vai comigo, né, no meio do caminho, a outra imagem que estava na Folha de São Paulo, tá, mostrando os sindicatos, agentes penitenciários e policiais civis de Santos e região, fazendo um ato em São Paulo, em memória de policiais e cidadãos vítimas do PCC. Então, hoje a Folha de São Paulo, quando botou a matéria, ela botou recheado de fotos, né? Então, o posicionamento deles fica bem claro em relação a isso, né? Porque eles fazem questão e colocaram, inclusive, uma foto de uma pessoa que foi baleada, falando em relação à questão, certo? E, por fim, né, hora do debate, que agora a gente já fui puxando o debate antes, mas eu pus mais um para falar sobre penas alternativas para que vocês desenvolvam. Tudo bem? Agora, gente, o nosso tempinho está acabando e eu ainda tenho pergunta aqui. Pode responder mais algumas? Posso, Arthur, claro. Pode ser? Ó, eles piraram, né? Porque tá vindo um monte de pergunta gostosa. Gente, solta o louco que te habita, que a gente ainda tem um tempinho aqui. Tô explorando esse menino, né? Então, ficou um tempo sem dar aula aqui, então ó, vamos judiar dele um pouquinho. Então, olha só, voltando aqui. Prof, existindo precedentes, um juiz pode julgar indo contra o precedente, ou seja, eu acho que seria jurisprudência, eu acho que é disso que ele está falando. Isso. Tá? Depende Ele pode o ter uma sentido. sentença diferente da jurisprudência, ou ele tem que acatar por ser uma jurisprudência? Depende, sim, de como que vai ser o julgamento desse precedente. Porque alguns julgamentos eles podem ter efeitos para todos os casos e outros julgamentos não. Então, a gente pode citar como exemplo uma súmula. Uma súmula é uma orientação jurisprudencial, ela é uma recomendação. Se você entrar no site do STJ ou do STF, você vai ver várias súmulas. É uma orientação. Se é uma orientação, precisa seguir? Uma recomendação. Evite fumar. Não precisa seguir. É proibido fumar? Exatamente. Mas você pode seguir outro caminho. Mas essa súmula diz, se esse processo chegar aqui, essa é a forma que a gente costuma decidir. Mas existem casos como as súmulas vinculantes, o nome já diz, né? A súmula vinculante, aí sim ela vincula todos os outros poderes a seguir aquele entendimento. Esse caso do André do Rep, como ele foi levado em discussão para o plenário, muito provavelmente ao final do julgamento, eles vão dar uma interpretação que é para que todos os outros juízes sigam.
Mais uma perguntinha aqui. Prof, em caso de um crime que seja mínimo, tipo roubar uma comida no mercado, porque está passando fome, então aquele crime famélico, tá? A pessoa não chega a ser presa, né? Ela sofre pena alternativa? Como é que funciona? Olha, em tese, essa pessoa não poderia ser presa, mas existem casos... Porque ela tem o direito a assegurar a vida, é isso? É porque existe um princípio que chama princípio da insignificância, né? Que é o próprio furto famélico, né? Estou furtando alguma coisa porque eu estou com fome, que eu preciso comer, né? Então, o princípio da insignificância diz que esse fato ele não é nem crime. Esse fato não é nem crime. Se eu pegar o conceito de crime para vocês, um conceito técnico, crime é um fato típico, antijurídico e culpável, eu vou excluir o crime porque não existe tipicidade no aspecto material. É bem técnico isso, mas em resumo, não tem crime. Mas, porém, contudo, todavia... Mas não é qualquer pessoa, né? Então, assim, uma pessoa que tem posse, chegou no mercado, tô com fome, vai lá e rouba. Não, você tem que analisar o caso concreto. Então, normalmente são sim. pessoas que têm bolsas, né, assistenciais do governo, ou então em situação de mendicância. É esse caso? Sim, exatamente. Condição subhumana de vida, né? Exatamente. E para vocês verem um absurdo, já teve caso no STF soltando uma mulher que furtou um pacote de arroz no mercado. Então, para vocês terem ideia, isso chegou até o STF. Mas, porra, não era para o STF estar se preocupando com coisa importante? Mas então, precisou caso, não chegar, era para porque chegar a pessoa lá para que a presa. justiça fosse estabelecida, né? Aí eu vou ligar isso numa pergunta que veio lá atrás de uma outra aluna que não deu tempo de responder, que é da Luísa Escolim. Ela mandou assim, ó: o preso foi colocado em prisão preventiva, mas depois foi absolvido. Mesmo na hora de pedir indenização, o doutor comentou que somente quando o erro for grotesco, né, que ele receberia. O que seria considerado esse erro grotesco, né? Já que o mesmo ficou afastado da sociedade por anos? Olha, um erro grotesco seria... No caso dessa mulher, não é? No caso dessa mulher, por exemplo, com certeza pode justificar. Eu vou dar um exemplo. Um sujeito ficou preso, e isso aconteceu, eu não vou saber exatamente quantos anos ele ficou preso, mas ele ficou vários anos preso por crime de estupro. O que acontece com uma pessoa que é presa por crime de estupro? Todo mundo tem ideia do que acontece. A gente sabe que a lei de Talião, ela acontece dentro da cadeia. Todo mundo sabe o que acontece olho, dentro da cadeia. Esse sujeito, ele foi vítima de estupro na cadeia, ele contraiu AIDS e depois de 7 anos, por meio de um exame de DNA, ficou comprovado que ele era inocente. O que vocês acham? Ele tem que ser indenizado? Lógico que tem que ser indenizado. Esse é um caso que merece indenização. Entendo. Então isso é subjetivo, é isso? Isso é subjetivo, depende sempre do caso minha concreto. Linda. Respondido, Escolim. Então, bora lá. Deixa eu ver que tem mais coisa aqui. Né? Respondeu. Tá, peraí que aqui é o textão. Flá, minha pergunta talvez não tenha muito a ver com o tema. Daí aqui complicou, porque a gente está com algumas para responder, querido. Manda depois no Instagram. Manda depois para ele direto, pode ser? Fica à vontade. Então, daí ele te responde com todo amor, tá? Beleza? Então, vai lá, que tem mais uma aqui. Aí, Mari. Né? Então, Flá, no caso de uma modalidade no Enem, como detalhar uma API sem jogar responsabilidade total no Estado? É possível? Olha, é difícil, né? Difícil, né? Porque cabe a ele julgar. O próprio Supremo já falou que isso é responsabilidade do Estado. Quando o Supremo fala que a prisão no Brasil é estado de coisas inconstitucional, o Supremo está falando, a prisão no Brasil é inconstitucional. E cabe ao Estado salvaguardar a vida, julgar. Não é a máquina mesmo que vai fazer isso, Arthur? É a própria máquina. Tanto é que, olha só uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas quando o sujeito ele é preso, para você manter a segurança, o Estado tem que garantir a segurança de todos. Então, aqui em Londrina existe um bloco que é só para aqueles presos por crimes sexuais. Existe um bloco nas penitenciárias. Existe, porque eles têm que ficar. E é um bloco separado ali. Existe até, não só uma separação de cela, mas existe uma separação do próprio prédio. Nossa. Existe um bloco que é só do PCC. Quando chega alguém do PCC, eles falam, eu sou PCC, eu sou da Irmandade. E aí, o que a administração penitenciária busca? Coloca todos esses juntos. Por quê? Para você tentar evitar que um entre em uma cela que tenha outros presos que não são e acaba fazendo propaganda para o outro também filiar à Irmandade, né? Nossa. Complicado, né, gente? Olha isso. Mas espera aí que ainda tem mais um pedaço, tá? E aí vem, imunidade parlamentar inibe prisão preventiva, como no caso da Flor de Lis?
Então, esse é um caso que também pode acontecer dependendo do caso, mas existe imunidade parlamentar, existe imunidade do advogado e de vários fatores. Eu acho que é um tema também bem Que dá uma aula inteira, né? Que dá uma aula inteira de processo penal. Então, nossa! Então, ó, depois entra em contato com o Arthur, que talvez ele, né, tenha um tempinho para te explicar, tudo bem? Mas assim, né, inibe sim, né? Então a gente sabe que de certa maneira, acaba atrapalhando o processo. Beleza? Vamos lá, a Anne. Por parte da população, é mais a parte na educação, né? Então, o que caberia mais à população? Educação, talvez também pensar nessa questão da gente ter um pouco menos de preconceito com o próximo, de olhar aquela pessoa ficou presa, mas não é porque ela foi presa que ela é a pior pessoa do mundo, né? As pessoas merecem uma segunda chance e é você confiando e acreditando nas pessoas que elas vão começar a tentar mudar também. Então isso é muito importante, né? Eu acho que aquela questãozinha também do valorizar o comportamento correto. Né, que o por vezes a comportamento nossa sociedade distorce. Valoriza-se lá o James Dean, que é o subversivo, que é o adolescentão, né, dos anos 60, mas não valoriza aquele que seria o nerd. A gente tem uma distorção do olhar, pode reparar em relação a isso, gente. Então isso acontece. E talvez começar a enaltecer pessoas que têm uma vida pregressa, ilibada, que façam coisas adequadas. A gente sabe que é utópico, mas seria uma das maneiras. Educar para a cultura do correto, que é uma coisa que a gente não vê acontecendo. A gente fala que o esperto é o que cola na prova. O esperto não é o que estuda em casa todos os dias a matéria, mas é aquele que leva a vida de boa, chega na prova, vai lá e cola. O esperto é o que para em fila dupla. Perceba que nas pequenas ações do cotidiano nós estamos corrompidos. Então é óbvio que o nosso corrompimento do olhar, ele acaba se refletindo em grandes ações. É isso que tem que mudar. A educação tem que atuar nesse princípio. Muitos alunos às vezes perguntam, pô, professor, mas bandido bom é bandido morto, né? Essa expressão do populismo, né, penal, né? Mas aí, quando os alunos perguntam isso, a primeira pergunta que eu faço, justamente porque é para concurso público, né, que eu dou aula, eu falo, olha, você já bebeu e dirigiu? Ah, se você já bebeu e dirigiu, desculpa, mas você cometeu um crime. Se você cometeu um crime, você é bandido, então você está se autocondenando à morte, né? Então, gente, tem que pensar, bandido bom, mantendo essa expressão do populismo penal, seria uma pessoa presa, processada, se tiver fundamento para tanto, né? Não necessariamente que precisa morrer, né? Então... É verdade. Tem que mudar um pouco isso também. Tá. E numa população que considera a justiça sinônimo de prisão, ressocialização é heresia. E olha, eu vou acrescentar essa frase, eu gostei muito. O próprio juiz justo é aquele que prende. Porque o juiz que absolve, todo mundo fala, poxa, esse juiz aí, ele tá soltando todo mundo e tal. Não importa o fundamento, eu nem olhei a decisão dele, nem vi como ele fundamentou. Mas eu encontrei aquele juiz no avião, eu vou vaiar porque ele não tá... Entendo. E isso é algo da sociedade. Eu tenho um amigo juiz, uma vez ele me falou que no aniversário de criança, o pai foi apresentar o filho. Esse cara aqui é juiz, então toma cuidado que ele vai te prender. Então, gente, não existe essa ideia. É difícil, hein, gente? É difícil. Uma vez também eu ouvi falando assim, esse aqui é promotor, ele acusa todo mundo. Gente, promotor é o que promove a justiça. Então a gente vê umas distorções de olhar, não é assim? Sim. Mas vamos lá, prof, olha que legal esse relato. Prof, minha mãe, como pedagoga do sistema prisional, sempre relata a gratidão e o respeito dos alunos dela com os professores. Isso é muito bom. Porque estão passando pelo processo de ressocialização e estão entendendo que aquele processo é o que poderá libertá-lo dessa vida de crimes, de delitos. Então, isso é muito legal. Valeu o relato, hein? Obrigada. Muito bacana, adorei. Certo? Ô, prof, pede para o Arthur repetir o Insta dele, por favor. Arthur Travaglia. Só isso. Arthur com TH, Travaglia. É isso. T-R-A-V-A-G-L-I-A. Tá no começo da minha aula, tá? Depois eu mostro lá no comecinho, não pus o Insta, mas é só pôr o arrobinha na frente, tá tudo certo. Beleza? Então, bora. Gente, eu acho que a conversa rendeu um pouquinho, né? Afinal de contas, vocês estão 1h44 ouvindo a gente falar. Aliás, mentira, 1h45 ouvindo a gente falar. E assim, bom, o que eu tenho a dizer a vocês? Vocês têm algumas propostas para resolver. Mas, principalmente, eu trouxe hoje o Arthur para vocês, porque eu conheço a qualidade da aula, eu sei o que ele fala. E se você gostou, dá um joinha aí, tá? Então, manda aí um ok, um bom, no nosso chatzinho do próprio aula, que eu
já sei, certo? Que às vezes, né, pode pedir para voltar mais para frente com outro tema, que eu trago mais próximo do vestibular, a gente vê o assunto que está bombando, para vocês se sentirem mais seguros e a gente vai conversando. E agora, o que eu vou dizer? Ai, tô presa! O que eu vou dizer? Tô presa. Eu lasquei. Então, vá lá. O que eu tenho a dizer a vocês, meus lindos? E ao Arthur, primeiro, né? Arthur, muito obrigada por ter atendido ao meu apelo. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelas explicações que foram sensacionais, certo? Para mim foi uma honra tê-lo novamente na minha aula. Fico muito feliz. Agradeço, estou à disposição. Posso só fazer um recado final? Vai na fé. Só gostaria faz de finalizar. Um fechamento aí, vai na fé. Só gostaria de finalizar citando o Rui Barbosa, quando ele diz que vulgar é ler, raro é refletir. Então, se Rui Barbosa falou isso em 1900 e alguma coisinha, hoje eu posso dizer que raro já é ler. Pior ainda é quando a gente vai refletir, né? Então, hoje a gente tem aí uma explosão de notícias que chegam para a gente de forma muito fácil e, às vezes, a gente adota um caminho sem nem pensar, sem nem refletir, né? Então, gente, vocês que estão estudando para vestibular e esse tipo de coisa, é muito importante que vocês reflitam muito, e é muito importante também essa variedade de assuntos de direito, como também no direito tem que estudar algumas matérias de medicina legal, algumas matérias de psicologia, o advogado tem muito de psicólogo também. Tem matemática? Só de porcentagem de honorários. Então, gente, ó, tá vendo? Nem tudo tá perdido. Então, só para fazer essa reflexão, gente. Muito obrigado. Então, assim, meus lindos, vocês anotaram a frase do Rui Barbosa? Notaram? É? Então, anota, volta o vídeo, assiste várias vezes e vai lá. E só para a gente fechar, né? O Luiz até me deu uma bronca aqui que eu fechei sem querer. Então, assim, ó, para quem perguntou qual é o Insta do Arthur, enche a tela para a gente um pouquinho. Ó, o nome dele aqui no cantinho, tá? Então, Arthur Travaglia, advogado criminalista, professor de concurso público, certo? E aí, o que acontece? Ah, perdão, o Luiz pediu para eu ampliar, né? Eu sempre apanho, Luiz. Olha eu fazendo bagunça aqui, gente. Então, assim, ó, Luiz, eu não consigo fazer, eu sempre me embanando. Para que lado que eu vou? Eu sou descoordenada, povo. Mudei de tela, quase. Não, escapou. Ó, é assim que escreve Travaglia, tá bom? Então, vai lá. Gente, então esquece que eu sempre faço bagunça, o Luiz fica bravo comigo. Gente, então assim, ó, volta a cena para mim, por favor, amor. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês vejam quantas vezes forem necessárias, que vocês acompanhem com a gente o vídeo e, principalmente, que vocês, na hora em que forem fazer a redação de vocês, lembrem-se de tudo que nós falamos, certo? E aí, o que acontece? Que vocês simplesmente estejam aptos, seguros, tranquilos e façam um texto lindo. Belezinha, gente? Então, por agora, eu me despeço de vocês. Desejo a vocês uma ótima semana. Ah, e não esquece, semana que vem eu não estarei em aula. Por quê? Porque a Célia vai dobrar, porque a gente invadiu o horário dela e assim a gente encaminha tudo direitinho. E hoje ela teve uma questãozinha pessoal. Tudo bem, moçada? Semana que vem ela dobra. Eu não venho semana que vem. Posto a tarefa de redação, mas a Célia vai falar com vocês então e a aula vai ser de gramática. Belezinha? Tranquilo? Não esquece. É muito importante para o vestibular da UEL, é muito importante para o Enem e vocês têm que aproveitar ao máximo esses momentos. Certo, meus lindos? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Fala tchau para mim. Tchau. Ai, que vontade. Ai, que saudade de falar isso em sala. Até mais, gente. Fui!